E aí, tudo belezinha? Tudo certo? Começando então a nossa atividade assíncrona 2, nossa aula número 2 desse sistema de postagem de vídeos no YouTube. Ok, pessoal? Então, hoje a gente vai tornar um pouquinho mais complexo aquele debate da semana anterior e vamos discutir um pouco de políticas públicas. Bom, nós temos então que falar sobre tipos de políticas públicas. Em verdade, essa tipologia que eu vou mostrar para vocês, que são 4 tipos, é a tipologia mais conhecida. Lembrem-se, essa aula ainda se baseia na leitura da professora Celina Souza, daquele artigo que tem no Moodle e que também tem na internet. Eu espero que já tenham lido, mas vamos lá. Ela fala sobre isso nesse artigo, né? Vocês estão lembradas ou lembrados? Então, Theodore Lowy, tá? Este nome aqui, um pouco diferente, Lowy, né? É o autor e essa tipologia. Essa tipologia, ela não é a única, tá? Existem vários diferentes tipos de tipologia, mas eu apresento elas porque eu ainda acho que ela é a tipologia que todos nós conhecemos, e eu acho que em termos de discutir e vocês entender muito do que a gente está falando, né, sobre tipologia de políticas públicas, eu acho a mais fácil e tranquila de se entender. Ok? Então, o primeiro tipo de política pública, talvez a mais comum na minha opinião, ou seja, é a que mais é produzida em todos os governos, são as políticas regulatórias, que simplesmente regulam normas, oficiam, né, colocam ofícios, portarias, regulamentações, tá? Algumas regulamentações que nós temos aqui. Nós temos o nosso Código Civil Brasileiro, né, que vai, por exemplo, falar sobre questão de direito de herança, questão de casamento, questão de guarda dos filhos, né, o Código do Processo Civil Brasileiro. Pessoal aí, de repente, que já frequentou ou frequenta a área do direito, pode falar mais sobre eu do que isto, tá? Inclusive, ele andou mudando nos últimos anos, este código, né? Da mesma forma, nós temos o Código de Trânsito. O Código de Trânsito, então, é uma política regulatória, ele regulamenta algo que nós podemos fazer. Então, houve uma mudança, inclusive, esse ano, né, que ampliou de 20 para 40, ou ainda não está totalmente regulamentado, mas parece que vai sair isso de aumentar de 20 para 40 pontos, né? E existem instituições importantes, né, como os DETRANs, né, que envolvem o Código de Trânsito, e os departamentos de trânsito, DENATRAN, enfim, a nível nacional, né? Então, o simples fato de tu andar daqui a pouco a 150 km por hora numa rodovia, tu sabe que tá fazendo algo, pelo menos no Rio Grande do Sul, tá? Não existe nenhuma rodovia onde tu possa andar a esta velocidade e tu sabe que tu tá infringindo o Código de Trânsito brasileiro. Também nós temos aqui, né, falando em políticas regulatórias, não só as leis, mas agências regulatórias, né? A Anvisa, Anatel, ANS, vamos dar uma olhadinha nessas agências. Elas que regulamentam questões como medicamentos, como a Anvisa, Anatel regulamenta também como faz as punições das empresas das telecomunicações, sabe? Quando a internet está lenta, ou quando eles não provém, por exemplo, a qualidade da internet, né? Existe uma regulamentação sobre isso que muitas vezes as pessoas desconhecem, evidentemente, né? Regulamentações dos valores dos planos de saúde, tá? Ou seja, na política regulatória tu apenas regulamenta algo, tá? Tu regula. Claro que ela pode ser mais polêmica ou menos polêmica, pode ser mais difícil de aprovar por parte de um chefe de executivo ou menos. Em geral, é junto da relação no executivo e legislativo que tu aprova essas leis, ok? E aí, então, é mais ou menos polêmica dependendo do tipo de política que tu quer regulamentar. Políticas distributivas. Esse nome é justamente uma política que ela concentra benefícios, tá? Em alguma camada da população, em algum setor da população,
e os custos, digamos, eles são espalhados, ou seja, eles estão dispersos pela sociedade, tá? Que tipo de políticas são essas, professor? Essas políticas, um claro exemplo é a isenção de passagem de ônibus para idosos. Por que isto? Porque ela é uma política pública, justamente, prestem atenção, ela está beneficiando os idosos, tá? Porque acredita-se que os idosos têm pouca renda no Brasil e necessitam muitas vezes do ônibus para se locomover, para fazer suas consultas de saúde, né? Ou seja, ela tem um certo sentido social, tá? E aí os idosos não pagam. Por exemplo, na cidade onde eu estou aqui, há muitos anos, por exemplo, os idosos não pagam essa passagem. Não sei como é nessa cidade, eu acho que inclusive isso é uma lei nacional, né? De isentar a passagem para os idosos. Só que isso faz com que, e é isso que eu quero que vocês comecem a prestar atenção, isso tem um impacto na passagem para os outros usuários. Então, quanto mais idosos estiver circulando nos ônibus, mais fica caro para aquelas pessoas restantes que pagam. Então, por exemplo, se tem numa cidade com muito idoso, onde 30% dos usuários do ônibus são idosos e 70% vão pagar então por esses idosos, porque vocês sabem, né? Em geral, nos municípios brasileiros, a maioria não existe subsídio da passagem, então as pessoas pagam pela passagem, né? Quando vão utilizar o transporte coletivo. E dessa forma fica mais caro para as pessoas. Então isso é uma política distributiva, ok? Isenção fiscal. Muitos setores no Brasil não pagam alguns impostos justamente para promover aquele setor. Tá? O que isso ocorre? Ocorre que se essas pessoas, esses setores econômicos não estão pagando, vocês lembram da redução do IPI, ou a geração de vocês é mais nova lá quando teve a crise em 2008, 2009 e a presidente Dilma fez isto, tá? Então alguns setores não pagaram impostos, então eles foram beneficiados em troca para manutenção do emprego, enfim, existe uma discussão muito acirrada sobre isso em macroeconomia. Mas, de certa forma, beneficia um conjunto de empresas e as outras continuam pagando as suas obrigações fiscais normalmente, ou seja, também uma política distributiva. O Bolsa Família é uma política distributiva. Vejam bem, hoje, nos últimos anos, mais de 10 milhões de famílias ou mais de 50 milhões de brasileiros têm sido diretamente e também indiretamente beneficiados pelo BF, pelo programa Bolsa Família. Isso significa que eles se beneficiam, porque eles recebem do valor, um valor médio nos últimos anos, por família, em torno de 180 a 190 reais, ok? Algumas famílias mais, outras menos, depende da composição familiar. Só que todo mundo paga. Por quê? Porque todo mundo paga imposto. Então é uma política distributiva. Vale a pena? Faz sentido? Não vale? Bom, isso aí é uma discussão que vamos deixar mais adiante. Políticas redistributivas. Pessoal, essas políticas são as políticas com maior alto teor de conflito. Por quê? Porque aqui é um jogo que eu chamei jogo de soma zero. Eu já tinha falado isso na outra aula. Se lembrem? Tentem relembrar um pouquinho disso. O que é um jogo de soma zero? Jogo de soma zero é aquele jogo que tem que ter um vencedor. Não pode ter empate. O futebol, por exemplo, pode empatar, correto? Então o Grêmio e o Inter vão jogar, pode ter um empate. Agora, quando é um jogo de tênis, entre dois jogadores, um vai vencer e o outro vai perder. Não há empate no tênis, não há empate no basquete, não há um empate no vôlei. Né? No voleibol. Aqui, o exemplo mais clássico da política brasileira, eu que dou aula de formação da sociedade brasileira, é a reforma agrária. Por quê? Porque tu tem que criar, né, uma reserva, digamos, um espaço para aquelas pessoas que não têm terra, e muitas vezes tu tem que tirar daquelas que têm. Tá? Como é que tu faz isso? Como é que tu faz isso para atenuar o conflito de classes, inclusive no Brasil? Tá? Então isso é uma política redistributiva. Eu vou mostrar para vocês, e quero que vocês vejam, eu estou confiando que
que eu vou mostrar para vocês, mas um caso desse vídeo é o grande caso da Raposa Serra do Sol, ok? Eu já vou abrir aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês qual é o vídeo, tá? Qual a reportagem, porque existem várias, tem muita bobagem no YouTube, né? Muita coisa que eu não gostaria que vocês vissem e tal. Alguns podem achar que as minhas aulas são bobagem, mas enfim, tá? Então eu gostaria de mostrar qual o vídeo, tá? Já vou mostrar para vocês. E a regulamentação do mercado profissional também é um caso de política, às vezes, redistributiva. Como assim? Vocês já ouviram falar, por exemplo, debate de ato médico, coisas do tipo? Né? Olha o caso da acupuntura, por exemplo. Quem deve fazer ou não acupuntura? Quem é o profissional mais habilitado? Por que eu digo que é uma política redistributiva? Porque é uma política que retira de algumas associações profissionais o direito. Tá? Hoje existe um debate também sobre procedimentos estéticos que liberaram pro pessoal da odonto realizar e que só os médicos acham que devem realizar, né? Em relação a alguns problemas que deu também a questão da face, enfim. Ou seja, atos regulatórios, né? Quem tem a possibilidade ou não de atuar sobre aquela área. Eu também vejo como uma política redistributiva, porque tu tira o direito de exercício profissional de uma área para dar para outra, né? Então, existe muito debate sobre isso na área da saúde, tá? Ok? Políticas constitutivas. Essas são as regras sobre regras. São aquelas políticas que definem os locais, a arena de disputa política. São talvez as grandes políticas falando nesses termos, né? Então nós temos a nossa Constituição. Qual é o ano da nossa Constituição? Acho que a maioria de vocês que está me ouvindo aí não era nascida, né? Mas foi em 1988 a nossa última Constituição, a Constituição Cidadã, a Constituição Democrática. As regras eleitorais, ou seja, o sistema de eleição a cada 4 anos, a cada 5 anos, é proporcional, é majoritário. Como é que se dão as regras eleitorais? Como é que elas fomentam justamente a disputa na arena de políticas públicas? A competência entre os poderes, né? Hoje existe muita discussão sobre, será que não existe um exagero de participação política do judiciário? Tá? Então isto são as políticas constitutivas. Lembrem-se de Constituição, que são as políticas que definem as regras das regras, ok? Pessoal, o caso Raposa Serra do Sol, vou mostrar aqui para vocês. O Jornal da Band fez há alguns anos atrás, né, em 2011. Deixa eu só mostrar o início aqui para vocês. Né, o Bechá, já falecido inclusive, né, o jornalista. Ele tem esse então Jornal da Band, Raposa do Sol, parte 1, depois tem, se não me engano, parte 2 e depois parte 3. Envolve cerca de 25 minutos de vídeo, tá, pessoal? E eu gostaria de que vocês olhassem isto. E o que eu gostaria que vocês olhassem nessa programação e nessa reportagem muito boa do Jornal da Band, apesar de que um pouco, eu acho que com algum viés, né, de política pública, é mostrar como é difícil, às vezes, né, a questão da política redistributiva. Para vocês conseguirem comparar, por exemplo, com uma política como o auxílio emergencial ou Bolsa Família, que também tem certa polêmica, mas não a mesma, né? Os dois lados, o lado indígena, que existe mais de um lado indígena aí nessa história. Também tem a questão dos agricultores que moravam lá, às vezes, mais de meio século, mais de um século. Como é que fica essa situação? Tá? Como é que não fica? Como é que o Estado define isto? Houve uma discussão intensa, se vocês forem procurar isso, chegou a parar no Supremo Tribunal Federal. Então, para dar continuidade ao meu segundo vídeo, eu gostaria que antes vocês assistissem, então, excelente reportagem do nosso querido Bechá, que já faleceu, tá?